Olá, meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu preparei aqui para vocês essas apresentações para a gente revisar nós juntos as classes de palavras, certo? E para a gente conseguir distinguir uma palavra da outra em um contexto, em uma frase, em um texto, de acordo com características próprias que ela tem. Por quê? Porque posteriormente nós vamos começar a analisar a função de cada uma dessas palavras dentro da frase, dentro da oração, dentro do período. Porque vocês vão perceber que cada uma dessas palavras desempenha uma função ali dentro, de acordo com aquele contexto. Entendeu? E aí saber reconhecer morfologicamente essas palavras também é muito importante. Porque tem algumas palavras que só desempenham determinadas funções. Certo? E entender o que cada palavra desempenha, a função que cada palavra desempenha dentro ali da frase ou da oração é muito importante para você entender aquele contexto. Certinho? Então vamos lá? Você já parou para pensar no que é gramática? Né? Que todas as palavras têm que todas as línguas têm uma gramática própria. Mas aí você vai começar a entender que não existe só um tipo de gramática. Certinho? Então, olha aqui, ó. Para entendermos o conceito de gramática, vamos analisar esse diálogo aqui, ó, dessas duas moças. Oi, Júlia, você foi à festa da Camila? Fui, Ana. Eu conheci o namorado dela. E o que você achou? Não sei bem. Por quê? Ele fala, a gente fomos, não sabe gramática. E aí, o que vocês acham disso? Será de qual gramática ela está se referindo? Ela não gostou do rapaz falar, a gente fomos, né? Então, olha lá. Como você percebeu, a personagem Júlia afirma que o namorado de Camila não conhece gramática porque utiliza algumas estruturas consideradas inadequadas em termos de norma culta da língua. Certo? Norma culta, norma padrão, aquela, né, da gramática normativa. Tá? Mas a que noção de gramática Júlia se refere? Tá? A gente tem várias maneiras de a gente definir a gramática, tá? Mas aqui nós vamos ver duas delas, tá bom? A gramática internalizada, que é aquela que a gente, no processo de crescimento, no processo de aquisição de linguagem, a gente vai aprendendo desde criança, desde quando a gente nasce. A gente vai aprendendo a colocar as palavras numa ordem correta, a usar as terminações de maneira correta. Essa é a gramática que a gente vai internalizando. Por exemplo, ninguém fala assim, ó, praia, hoje vou eu. Mercado, fui, hoje eu. Não. Por quê? Porque existe uma lógica, existe uma sequência. E essa sequência faz parte dessa gramática internalizada aqui, que é a que a gente vai adquirindo desde quando a gente nasce. Ali, no convívio social e no convívio familiar. Olha aqui um exemplo. Ó. Por que uma criança fala eu já fazia no lugar de eu fiz? Porque ela também fala eu já bebi, eu já comi, logo ela vai falar eu já fazia. Por quê? Porque ela vai internalizando essas terminações aqui, ó. Certo? Se ela fala eu já bebi, eu já comi, então eu já fazia é o correto. É a gramática que ela está internalizando. Tudo bem?
gramática normativa. A gramática normativa é a que rege os padrões, todas as regras, no caso da nossa língua portuguesa, certo? É essa gramática que indica a formalidade, o padrão culto da nossa língua. Deixa eu voltar aqui, certo? É importante. Você imaginou se a língua não tivesse um norte? Se todo mundo pudesse falar e escrever do jeito que quisesse? Já imaginou a confusão que isso ia gerar? Né? A gramática, a língua, ela está em constante transformação, ela está em constante mudança. Todo dia vão aparecendo palavras novas, regras novas, né? Maneiras novas de falar, palavras novas vão entrando no vocabulário, outras vão entrando em desuso, mas existe um norte, que é o que a gente deve, que é de certa forma, uma maneira de se seguir, certo? É o que é considerado aí, né, por muitos, o correto. Mas aí nós vamos chegar aí ao que seria esse correto, tá bom? Agora, olha só o que acontece aqui, ó, nessa situação aqui, ó. O que significa essa formalidade de uso da língua? Ó, temos duas pessoas aqui, bem vestidas, né? A gente já imagina que ele entende, né? Que ele aprendeu a falar o português dito correto. Então, olha só o que ele fala. O livro que eu gosto já esgotou, né? Agora, olha o que a gramática normativa, o que a regra da língua padrão diz. Ó, o livro de que eu gosto também já esgotou. Por que de? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Por isso, precisa aqui da preposição de, né? Então, essas regrinhas, essa aqui, apesar de ser considerada correta, de acordo com o padrão culto é esse aqui. Então vamos lá. E aí, o estudo da gramática, ela se divide aqui nessas 4 partes. Na fonologia, que trata dos fonemas, ou seja, do som, né? Da morfologia, que trata das classes de palavras, essas 10 classes de palavras que nós estamos revisando, certo? Aí vem a sintaxe, que trata das funções e das relações das palavras no contexto. Dessas palavras aqui, ó, quando eu vou analisar a função que essas palavras têm lá dentro do contexto, a função delas aí é a sintaxe. E a semântica vai tratar do sentido, dos vários significados que uma palavra só pode ter de acordo com o contexto, certinho? Então, olha só, morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de forma isolada, sem estarem necessariamente inseridas num contexto frasal, certo? Você vai analisar elas de maneira separada, ok? E aí, eu tenho as palavras, dentre essas 10 classes de palavras, eu tenho as variáveis. O que é isso? É porque ela vai variar em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, grau, que é diminutivo e aumentativo, e no caso dos verbos, vai também variar, ou seja, ela vai mudar de acordo com o tempo e de acordo com o modo, certo? As palavras variáveis. As palavras invariáveis, aliás, né, são aquelas que não têm variação de singular, plural, masculino, feminino, de modo, de tempo, certo? Olha essas palavras aqui, ó. De manhã está sempre mais frio. Se fosse plural, né, as manhãs estão sempre... Não tem como.
Então, tem palavra que ela não tem variação, certo? Ela é escrita sempre de uma única maneira. Independente se é singular, se é plural, se é masculino, feminino, se é presente, se é passado, tudo bem? Então vamos lá. Classe de palavras é um grupo de palavras que tem características comuns, certo? Na nossa língua portuguesa existem 10 classes de palavras. Aí, as variáveis são essas aqui, ó. Substantivo, que a gente comumente chama de nome, o adjetivo, o verbo, os pronomes, os numerais, os artigos. Aí essas palavras aqui, elas vão variar. Algumas mais, outras menos. Ou seja, elas podem ter singular, plural, masculino, feminino, variar de acordo com o modo, de acordo com o tempo, certo? Já essas aqui não são, são invariáveis, ou seja, elas têm uma única forma de escrever, a maioria delas, tá bom? Então aqui, ó, alguma coisa aconteceu que não veio aqui as... Aqui, ó. Eu vou ter... Ó. Eu vou ter aqui, ó. O substantivo e o verbo são as principais classes de palavras. São as principais, tá? Por quê? Porque, olha só, o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo, elas trabalham em torno do substantivo, certo? O verbo tem aqui o advérbio que está em função dele e o advérbio também está em função do adjetivo. Já essas palavras aqui, ó, a preposição e a conjunção, elas são palavras que ligam essas outras aqui. E a interjeição é uma classe que meio que é independente, tá bom? Então, se eu fizer uma análise bem simples aqui, ó, bem simples dessa frase aqui, que é uma oração, né? Porque tem um verbo aqui. O caderno da Bruna ficou molhado. O é artigo, caderno é substantivo, no caso aqui substantivo comum, concreto, né? Da é preposição, Bruna é substantivo próprio, ficou é um verbo e molhado é um adjetivo, porque molhado está qualificando quem aqui, ó? O caderno. Certinho? Eu vou fazer uma outra análise. Ó. Quem ficou tristíssimo com a notícia foi aquele garotinho. Quem é um pronome, e aí é um pronome interrogativo, usado para fazer perguntas. Ficou é um verbo, né, do verbo ficar. Tristíssimo é adjetivo, ó, porque tristíssimo está qualificando aqui ó, o garotinho. Né? Com é uma preposição. Tristíssimo com, ó, esse com tá ligando aqui, tristíssimo à notícia. A é artigo definido, certo? Os artigos sempre vêm antes de substantivos. Notícia é um substantivo comum, simples, concreto, né? Foi é um verbo, do verbo ser, aqui tá no passado. Aquele é um pronome demonstrativo, né? Este, esta, aquele, aquela, aquilo, pronome demonstrativo. E garotinho é um substantivo comum que aqui, no caso, variou, né? Está no diminutivo, certinho? Bom, então aqui era só uma maneira, né? Da gente dar uma revisada aí em como que por que análise morfológica, certinho? Beijo, até mais.